Olá, família. É um grande prazer ter vocês aqui no Conversa que Conecta Jogo Aberto, Canal 9 TV Cidade. Hoje nós vamos entrevistar uma família maravilhosa, né? O empresário, pastor Lucas, a empresária e minha sobrinha, Daiane, né? E vai ser uma conversa bem bacana, porque eles têm uma história linda, como casal e ministerial também, né? Então, Daiane, Lucas, gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Vamos começar com as senhoras? Primeira já. Você começa, conta um pouco da tua história, da tua infância, até o momento que você conheceu ele. E aí ele vai contar a história dele até o momento que ele conheceu você. E aí, a partir desse momento, é que a gente faz a junção da... Excelente. Né? Tá bom? Ok. Então vamos lá, conta pra gente. Se autoavaliar é um pouquinho complicado, né? Eu nasci, né, no Morro do Tiro, meus pais, Zenilton, Daniela. Bacana. Minha mãe, sua irmã ali de criação, certo. Né? Meus pais, a minha avó é a sua mãe. Minha avó de criação, mas é a minha avó, né? Nasci lá com ela. Quando a minha avó... Nós fomos a verdadeira família. Sim, com certeza. Porque para mim não tem outra. Porque eu já nasci com a minha avó ali, né? Minha mãe tinha 3 anos quando foi morar com a minha avó, sua mãe. Então, sou filha da Daniela, filha do Zenilton. Mas você estava me falando agora, um tempo atrás, nos bastidores, que você só lembra da história dos teus 12 anos. O que você lembra dos 12 anos? Eu tenho algum bloqueio, né? Agora, ingressando na área da psicanálise, um universo que eu me apaixonei. Ainda não entrei com os 2 pés, mas estou aí curiosa para esse universo. Tenho feito algumas descobertas, né? Bacana. E é bastante curioso esse ponto. Tem, por algum motivo, a gente chama de memória RAM, né? Que está guardadinho lá dentro do subconsciente, que eu não me recordo muito bem. Eu sei da história, e curioso que nessa jornada de autoconhecimento, eu percebi que a maioria das coisas, ou quase tudo, que eu tinha na minha mente, foram criadas pela minha própria mente. Eu não lembro exatamente, por exemplo, aos 5 anos aconteceu isso e isso e foi muito legal e eu lembro dos detalhes, sabe? Não. Histórias que eu ouço meus avós, meus tios, os mais velhos, né? Porque quando você era pequena, era assim que acontecia. Então, com base na narrativa deles, é o que eu tenho criado na minha cabeça. Então, na verdade, você parte do princípio da construção que foi criado na tua cabeça. Eu sei que é a minha história, Você não lembra. baseado, né, em tudo, mas eu não tenho, a minha irmã tem. A minha irmã às vezes comenta assim, você lembra aquela vez lá em casa que aconteceu isso e isso? Eu falo assim, não, eu não lembro disso. Ela, não, só pode estar de brincadeira, não é possível, tem que lembrar. Não lembro, assim, por exemplo, de detalhes que a maioria das pessoas lembram. O melhor professor da infância. Não lembro dos nomes dos meus professores. E o que você lembra? Qual é a tua primeira memória? Assim, que tu lembra. Tu fala assim, cara, deixa eu voltar aqui dentro. Aí tu vai lá, eu lembro disso que aconteceu e tal. Eu lembro, assim, onde a gente morava, né? O quintal, tinha a casa da minha avó paterna. Aí a gente morava bem do ladinho, né? Eram 4 casas, assim, individuais, mas no mesmo quintal. Era a casa da minha avó paterna e a minha casa, a casa dos meus pais. E no fundinho, a casa da minha tia, que era irmã do meu pai, né? Minha tia paterna. Então, eu lembro de todo esse cuidado dessa minha tia, dos meus primos, que eram mais velhos que eu, né? Então, a gente cresceu ali como uma grande família. Porque apesar de terem sido casas individuais, era o mesmo quintal. Então, a gente cresceu como uma grande família. Esses meus primos, que eram meus vizinhos e mais velhos, eram como se eles fossem os meus irmãos mais velhos. Hoje, o sentimento que eu tenho
com eles e eles para comigo, é também como se ele fosse o meu irmão mais velho. Até hoje rola essa questão assim do irmãozão mais velho, de cumplicidade, de amizade, né? Eu e a minha irmã com ele e eles com a gente. E eu lembro que eu fui muito cuidada por esses meus primos mais velhos, que é o Anderson e a Rosane. E aí eu vou querer, então, vai pensando em uma memória de um fato que aconteceu que você gosta de lembrar, te traz uma boa recordação. E, Lucas, fala pra gente, Rapaz, Lucas, sua história. Se eu for dizer das minhas memórias, a gente não termina o programa e eu não consigo acabar de contar. Pô, que bacana, isso é bom. Eu sou exatamente, nesse quesito, o extremo oposto de Daiane. Tu lembra de tudo. Rapaz, não posso dizer Qual tudo, é a primeira mas, assim, lembrança? Então, eu não sei determinar a idade, mas eu me lembro de molequinho de pé no chão. Eu fui criado, primeiro eu fui criado em São José, do Vale do Rio Preto. Bacana. Né? Meu pai José Carlos, minha mãe Ana Lúcia, eu fui criado de maneira muito simples. Criação de roça mesmo. Eu digo que eu sempre fui criado de pé no chão, né? Uhum. E eu me lembro de muito novinho já correr atrás de galinha, brincar, de pegar a fruta no quintal do vizinho. Meu pai trabalhava, num período ele trabalhou roçando pasto, então ele trazia aqueles coquinhos assim pra gente. Eu me lembro de quebrar esses coquinhos com meu aqueles pai. Coquinhos pequenininhos que a gente quebrava, saiu um coquinho. Isso aí, eu lembro do meu pai quebrando numa pedrinha que tinha na pó da sala da casa velha nossa. Então, lembranças eu tenho demais. E eu fui criado assim, até os 10 anos. Aí com 10 anos a gente veio pra Teresópolis, de São José pra cá. Um problema de saúde, eu tenho um irmão mais novo. Ele tinha um problema muito sério de saúde e aqui o clima daqui facilitou muito. A bronquite dele praticamente foi curada aqui. Que bom. O clima de São José não era muito benéfico para ele. A gente veio para cá para fazer um teste, deu muito certo, e a gente acabou ficando aqui. Isso já tem 30 anos, né? Caramba. Então eu me sinto muito mais de Teresópolis do que de São José. Embora, quando eu me lembre, realmente a minha infância, ela é São José. Ela é São José. Entendi. E aí, São José, me conta aí, mais coisas, que você falou do coquinho, não, tu, Eu que falei. tu falou do coquinho, me conta mais alguma coisa. Quer mais? Me lembro. Então, eu hoje talvez arrumasse crise, mas eu fui o moleque que fui criado, a gente ia pro mato, matava passarinho. Cavalo? Então, cavalo muito não. Não. Eu não sei se o cavalo na época era muito mais caro. Talvez fosse isso. Minha família não era uma família muito... Carrinho de rolimã? Carrinho de rolimã, todos que foi possível. Gude muito. E era bom de gude. Era bom. Lá chama bolinha de gude, né? Bolinha de gude. Jogava muito. Jogava bem. Pipa não muito. Não muito. Eu era da bolinha de gude, do carrinho de rolimã. E a gente andava com... Aqui chama... Não sei, aqui chama tiradeira? Estilingue? Tiradeira. Pô, lá em São José... A gente José... chamava de tiradeira. Lá em São José chama bodoque. Bodoque? Eu não sei que carga d'água. Mas era o que andava na cinta. A gente corria e matava passarinho. E era perigoso. Matava rolinha. Fazia com a gente mesmo no mato. A gente dava um jeito. E aí, porque minha mãe não era a favor. Minha mãe brigava porque eu chegava com o passarinho pra ela fazer pra gente. Ela brigava. Então a gente dava um jeito de fazer no quintal ou no canto. Até que eu arrumei uma tia. Então vocês comiam o passarinho? Comíamos. Não, mas matar sem comer é covardia. A gente matava, não precisava, é que minha mãe dizia. Você não precisava disso. Caramba. Matava rolinha. Então vocês comiam mesmo. Matava. E é bom. É bom. Eu não posso dizer que é esquisito, mas é bom. A rolinha é gostoso. Mas, rapaz, é muito pequenininha, é pecado. Hoje eu tenho pena, sabe? Sim. Não faria, mas sei lá, mas a mulher que era isso aí. E eu era desse tipo. Eu digo que a gente eu tive uma infância muito livre, mas não tinha muita maldade. Apesar de quebrar a janela da igreja, tacar a piada na janela da igreja. Mas assim, não era... As travessuras. Não era um negócio que parecia mal. Não tinha maldade. Parecia, na nossa intenção, não parecia mal. A gente fazia porque, sei lá, fazia. Então, era desse jeito. Mas já que tu atirava a pedrinha na igreja, hoje tu tá recompensando. Pois é, rapaz, você vê. Era um negócio. Mas eu fui criado, meu pai, no período que eu nasci, ele já era evangélico, minha mãe também. Minha mãe é de família evangélica desde sempre. Meu pai, a princípio, não. Mas ele se converte um pouco depois. E aí, eu quando nasci, já nasci num lar cristão. E para mim, esse contato com a igreja é um contato que a gente comentava antes, né? Uhum. É um contato que não dá para separar. A minha história esbarra sempre no ministerial, né? E aí, isso nos une em algum momento. A nossa história, ela se mescla com o ministério, aí é difícil separar. Conta
agora, pra gente, uma lembrança. Da infância? Boneca, brincava de boneca? Lembra você brincando de boneca? Casinha? Não, ou, sei lá, não muito. Elástico? Não muito. Eu não gostava muito desse tipo de brincadeira, não. Eu gostava de brincar, por exemplo, de escolinha, né? As crianças que estavam junto ficavam ali sentadas de frente, e eu era lá a professora, e de igrejinha. Né? As crianças ficavam sentadas, eu pegava talvez um controle de televisão, um vidrinho de desodorante e fazia de microfone. E ali a gente brincava de igrejinha. Aí eu mesmo fazia a abertura do culto, eu mesmo cantava, eu mesmo pregava e as pessoas ficavam sentadas ali assistindo o culto. E isso eu lembro que eu brincava bastante. Poxa, que bacana. E então, aí, essa vida e tal, quando que vocês se encontram? Aí, a gente se encontra, eu tinha uns 19 anos, né, amor? 19. Em 2009 a gente se encontra, eu trabalhava em um local, né? E uma pessoa que veio trabalhar no mesmo local que eu estava trabalhando já havia trabalhado com ele. E aí, nesse tempo ali em que a gente foi se conhecendo, essa pessoa, um amigo nosso, né, Márcio, que foi o nosso cupido. Tá certo, Obrigada, Márcio. Márcio de Sampaio. Márcio de Sampaio, obrigada, amigo. Ele... Foi o cupido. Ele identificou, né, coisas muito semelhantes na minha fala com a dele, no nosso ideal de futuro, no que eu esperava de um casamento e de um marido, e o que ele esperava de um casamento e de uma esposa. E aí, era um escritório, né, e a mesa dele era de frente para minha. E eu lembro que ele falou assim, cara, você parece muito com um rapaz que trabalhava comigo na outra imobiliária. Aí eu falei assim, como assim pareço com ele? Vocês falam as mesmas coisas, vocês têm muitas coisas em comum. Parece que eu tô ouvindo ele falar as mesmas coisas que você fala. Peraí. E aí ele pegou o telefone e ligou pro escritório que ele trabalhava na minha frente. Ligou pro meu celular. Foi pro celular? Ligou pro meu celular. E ligou pra ele na minha frente. Ligou? O Márcio ligou pra mim, e desculpa, eu te cortei, mas assim, aí chegou a parte, ligou de você, ele ligou pra mim, disse pra mim assim, Lucas, tem uma menina aqui, cara, ela parece muito contigo. Eu disse, como é que parece comigo, Márcio? Não, parece contigo, rapaz, o jeito que ela fala as coisas é muito parecido contigo. Pô, que bacana, então ele era um amigo, né? Um amigo mesmo. Ele disse que não quer conhecer ela não. Eu falei, rapaz, como é que eu vou conhecer? Como é que vai ser isso, Márcio? Não, vou fazer o seguinte, vou ver com ela, vou pegar o Orkut dela. Lembra da ideia do Orkut? Era Orkut. Não, adiciona ela no Orkut aí, você vai ver. Era Orkut. E aí a gente começou. Aí eu falei, se ela autorizar, tá tudo bem, porque não pode ser invasivo, né? Eu não sabia que ele já tinha conversado com ela a respeito. Não, mas ele tava na ligação com ele, mas na minha frente. E falou, você adiciona ela no Orkut, como que é teu nome? Aí eu falei, como tava meu nome no Orkut, eu falei, vai te adicionar aí. E eu assim, olhando assim, menino, como assim? O que ele vai pensar? Bacana, né? Interessante esse tipo de união. Ele identificou, né, coisas que talvez seria ali o mesmo ideal de vida, a mesma filosofia de vida, né, as mesmas crenças, os mesmos ideais. Então ele conseguiu identificar e na cabeça ali dele, de alguma forma, iria dar certo. E deu, graças a Deus. Esse ano fazemos 16 anos de casado. Que bacana. E assim, tem sido uma história... Para mim, para ele eu sei que também, né? Mas muito relevante, muito... Tem sido uma fase da nossa vida, assim, muito boa. Eu não trocaria. O que a gente vive hoje, o que eu vivo hoje, eu sou muito grata a Deus. Você estava perguntando sobre a minha infância, né? Eu costumo dizer, quando eu vou falar sobre a minha vida pessoal... eu não sei o que aconteceu no meio desse caminho, né, na minha história, da minha vida, que eu, com o meu olhar, claro que é pessoal, né, de cada um tem as suas particularidades em sentir e interpretar as coisas, mas eu agradeço muito a Deus, porque algumas decisões que eu tomei na minha vida, eu sei que eu talvez não seria capaz de tomar, ou que eu poderia estar vivendo outra vida, estaria trilhando outros caminhos, talvez não tão bons quanto os que eu trilho hoje, se eu não tivesse tido ali, talvez, sabe, uma proteção, sabe, do Senhor. Eu vejo hoje que o Senhor, ele me protegeu, assim, de tomar outras decisões que talvez me levariam para outro destino, e não esse caminho que eu estou agora. Mas esse era o seu destino, né? Né, Lucas?
Por isso que tem a mão do Senhor, né? Parece que eu me sinto assim, né? É o que eu tô dizendo. Preciso ser bem clara, porque às vezes as pessoas podem pensar, mas por que fez com ela e não fez com o outro? É a minha interpretação pessoal, né? O que é uma interpretação pessoal, uma experiência pessoal, não serve como doutrina para todo mundo, né? Mas não, a questão não é que serve como doutrina, mas ela vale como uma experiência. Sim, como experiência, como inspiração, pessoas, como motivação, né? Então a gente volta já depois dos comerciais falando sobre motivação e eu quero que você continue daí. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental 1. Matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. Olá, família, estamos de volta aqui no segundo bloco do Conversa que Conecta, Canal 9 TV Cidade. Estávamos falando sobre motivação, né? Que a história dela era uma motivação, assim como a minha, do Lucas, do Walter, né? Do Joel, do Wallace, do nosso amigo, grande diretor Demerval Casimiro, né? E eu vejo assim, né? Eu vejo que parece que Deus sempre ia lá e me puxava e me jogava, me pegava. Não, é pra cá. Não, às vezes se eu queria sair ou desistir, muitas das vezes a gente tenta desistir, né? Mas por que eu? Por que agora? Não sou capaz. Isso não é pra mim. Sabe? Então parece que não. Aí Deus ia lá, pegava e não, te quero aqui, te quero aqui, te quero aqui. E sempre pessoas também, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo muitas coisas que a gente não entende quando é jovem, né? Existem muitas mulheres que têm crise com a idade, com os 40 anos e com os 50, enfim. Hoje eu tenho 36 e eu não tenho a menor crise em chegar aos 40. Pelo contrário, eu quero chegar aos 40, porque eu tenho gostado do que tem acontecido dentro de mim. Parece que a idade, ela vem trazendo maturidade. Então, eu penso, se eu já estou gostando do que tem acontecido mais ou menos nos últimos 5 anos, né, a tendência é que com 40 esteja melhor. Então, eu quero desfrutar do que a maturidade dos 40 anos vai trazer para mim como pessoa, para minha vida. E você, meu grande amigo? Desse jeito. O que você fala da maturidade? Ela fica dizendo assim... Já está maduro ou já caiu do pé? Não, dizem que aos 40 anos começa a maturidade, né? Eu cheguei aos 40 anos, agora esse ano faço 41, então eu imagino que a maturidade chegue. Eu, como cria da roça, comecei a trabalhar muito cedo. Então, algumas fases que a gente percebe que a garotada vive aí, algumas eu não passei, não. Algumas crises, eu diria, eu não passei, não. Minha família foi muito centrada, sempre foi muito
Meu pai e minha mãe sempre foram muito família, minha família é muito bem estruturada. Então, o que eu devo... Isso é bom. O que eu tenho na minha história hoje, devo tudo. Teus pais são vivos? Meus pais são vivos. Moram em São José? Mas não, mora aqui em Terê. Nós viemos há vieram 30 pra anos, cá viemos por todo conta do mundo. teu irmão. Viemos Tá todos certo. pra cá, moramos todos lá. Minha casa é pertinho da casa do meu pai. A gente tá sempre em Que contato, bacana. ele tá sempre junto. Aí tem um irmão só, e aí a gente consegue compartilhar. que bacana. Hoje a gente tem 2 filhos. O Davi tá com 12 Davi, anos, a Raquel tá com Raquel. 7. Então a gente consegue manter o contato dos pais, dos avós, a gente consegue Que bacana. manter-se perto. E de ambos os lados, né? É bom que eu consigo, ou pelo menos tento, ser grato ao que meus pais fizeram, né? Não foi fácil, não. Tem situações bem complexas que eles viveram, questões de saúde Sim, também. sim. Muitas coisas que eu gerei desgaste para eles quando pequeno e que eles venceram isso aí. Foi importante demais. Eu costumo dizer, Lucas, que em algum momento eu julguei e culpei meus pais por algumas coisas. Mas se a gente olhar direitinho, a gente vai entender que a gente não pediu para nascer na família que a gente nasceu e nem para teus pais que tivemos, assim como eles também. Então, acho que essa questão de você culpar alguém ou qualquer pessoa por qualquer coisa que aconteça na sua vida, é um erro, porque a gente só pode culpar nós mesmos. Igual ela falou, poxa, a crise e tal, quero aprender com a maturidade. É isso mesmo. É o que eu vejo quando eu olho para minha casa, meus pais, eu percebo isso. Eu tenho uma dívida de gratidão que nunca vou conseguir pagar. Não, você não tem dívida, né? Não, eu Você tem me gratidão. entendo. Que é nesse dívida, sentido. imagina, aí é a mesma coisa que eu falei da culpa. Então, se eu for culpar, aí agora só que o teu ainda é melhor, que o teu é Não, a minha é sempre positivo. Então nenhum nem o outro. Porque se tu se sentir na dívida, tu fica assim, ó. Não, eu entendo. E a aí, culpa também. como que a gente esbarra? Como eu disse que a gente esbarra na questão ministerial, Bacana. essa semana até conversei com o papai e mamãe sobre isso, a gente conversando um pouquinho, citei eles como exemplo, e talvez o maior benefício que eu tenha recebido do meu pai, independente do que ele me ofertou, que foram muitas coisas, mas o maior dos benefícios foi o conhecimento de Cristo, né? Isso é bom. Foi ele me mostrar um caminho que de mim nunca mais vai ser tirado. Que bom. Que todo benefício material, toda herança que se pode receber, um dia pode se perder. Verdade. Né? Há intempéries que podem levar isso da gente. Agora, o conhecimento de Cristo me oferta benefício no momento que eu vivo, e não só isso, me ofertou vida eterna. E aí não tem como mensurar isso. É realmente o maior dos benefícios recebidos ali pela criação e estrutura do meu pai e da minha mãe. Mas, pensando nas questões materiais, eu sempre fui muito bem suprido. Uma vida simples, de interior, mas sem ausência das coisas. Não tinha tudo que queria, mas tinha tudo que precisava. Que importante. E aí, não tinha tudo que queria, mas tinha tudo que precisava. Acho que essa foi. frase é bem coloquial. Então, para mim, foi bom. E vocês se casaram quando? Aí teve um encontro, Orkut. Deixa eu contar rapidinho, senão ela fala. Eu vou deixar tu contar, que eu vou lembrar uma historinha aqui também. Rapidinho, só vou falar e deixa ela contar. Eu vou lembrar uma historinha engraçada, que pode ser que compare com vocês. Quando minha irmã, Francine, começou a namorar com o boy. Aí eu tô passando ali na casa de cultura, vejo minha irmã, falo, minha irmã, Francine, mas o que ela tá fazendo ali? Quando eu vejo o boy e Francine se beijando na pracinha escondido. E eu fui o primeiro. Passou por isso. Eu fui o primeiro a pegar, e daqui a pouco eu vejo o boy todo com a boca toda babada, com aquele bigodinho raçadinho. A gente fugia da Paraty preta no meu pai. Meu sogro tinha uma Paraty preta. Eu ria pra caramba. E a história de vocês, como é que foi? Nesse dia que vocês se encontraram escondido também? Não, a princípio não. Nós começamos escondido porque já tinha 19, né? Já tinha começamos a conversar pelo Orkut. E aí logo marcamos um café. Pra gente, não adianta, conversar pelo Orkut é legal. É o primeiro contato, hoje a gente faz pelo WhatsApp. Hoje WhatsApp, Instagram, Facebook. Mas a gente se encontrou logo uma semana depois, no máximo. Uma semana. A gente se encontra. E aí eu perdi a hora, rapaz. Eu perdi na época de ônibus, perdi o ônibus. Cheguei atrasado e ela já não estava. Aí eu falei, agora caramba, tu marcou, perdeu o ônibus. Perdi, eu falei, já e era. Ela não sabia, achou que tu tinha dado um bolo. Falei, agora já foi. Caraca. Aí perdi. Aí sentei no lugar. Sentei no lugar onde estava previsto a gente se encontrar. E disse, agora já era, não tem mais jeito, vamos voltar para casa.
Mas aquele pensamento, esperei um pouquinho, e aí ela voltou para ir embora já. Só que ela precisava passar por ali para ir para o ponto do ônibus onde ela ia subir para casa. E aí eu tava sentado ali. E aí, ainda que atrasado, e a gente acabou se encontrando. E aí sentamos pra ela conversar. ficou te esperando, então? Não, ela foi andar. Né, amor? E aí, foi na e calçada da o que você pensou? fama. Você acha que ele tinha... Não, eu achei que ele tinha dado um bolo. Falei, mas desistiu de vir? O que aconteceu? Eu não lembro se... Mal sabia que você tinha perdido o eu não lembro se não tinha facilidade de ligação de internet não tinha. WhatsApp com certeza não tinha, mas aí... E aí, Caio, contigo foi assim também, Caio? Eu não lembro se não tinha a facilidade de ligar no celular como hoje. Aí eu fiquei pensando em alguma coisa. Eu falei assim, bom, vamos ver qual justificativo ele vai me dar quando eu abrir o Orkut, qual vai ser... Porque a gente conversava pelo bate-papo ali do Orkut, né? Mas foi ali na calçada da fama, no comecinho, né? E eu subi que era Francisco pra fazer... Sá, né? Já era calçada já era calçada da fama. Ah, já? Já tinha aqueles banquinhos ali. A princípio fizeram os banquinhos, já tinha banco Só ali. que eu subi pra fazer alguma coisa em alguma das lojas. Então, consequentemente, eu tinha que voltar pra fazer o mesmo caminho, né? Pra ir pro Ainda ponto. bem que a cidade é pequena. Aí ele tava ali Aí e a eu gente tava se voltando. encontrou depois da minha falha, né? Quanto tempo depois? No mesmo Não, dia. sei lá. Não, na mesma... Não. Quanto tempo de tempo mesmo, de horário? De horário? Uns Uns 30 minutos? no Não, máximo. mais. Eu atrasei uns 20 minutos, Foi? eu devo ter esperado uns 10 ou uma meia hora. Mas pra mim estava perdido, porque eu cheguei muito atrasado, né? Mas tu chegou. Cheguei. E aí acabou que a gente se encontrou E ela tava lá. e eu disse que bom que você apareceu. Aí a gente sentou mais um pouquinho, conversamos um pouco ali na praça mesmo. Aí tu explicou que tinha perdido o ônibus. Expliquei, contei a história. E aí foi uma conversa muito, muito interessante, porque é o que eu disse novamente. As coisas se misturaram e a nossa conversa, que era uma conversa de um casal que estava se conhecendo, acabou caindo para um viés de expectativas e esperanças, de projetos e propósitos Que bacana. que se unia. E, rapaz, em um determinado momento, a gente se encontrou sentado na calçada da fama, no primeiro encontro, e chorando. E eu chorando de um lado, ela chorando do outro, porque... Eu costumo brincar que quem passava, era o nosso primeiro encontro, a gente tinha horas, né, conversando. Quem passava deveria pensar que a gente estava se separando. Porque, né, dois jovenzinhos chorando, eu falei, briga de casal. Estão se separando. E, na verdade, a gente estava se conhecendo. Mas o choro era um choro de alegria, de satisfação. Que bacana, cara. De perceber que aquilo que a gente imaginava ser difícil parecia estar se encontrando, né? Caramba. E aí... E o propósito na idade também, né? É. Porque, por exemplo, hoje, eu, né, sou separado há 5 anos, cara, a dificuldade é enorme. Verdade. Você encontrar uma pessoa que está no mesmo propósito que você. Na mesma página, né? Sabe? É muito verdade. difícil. Vocês conseguindo se encontrar nesse momento. E foi isso que é uma surpreendeu bênção ali. de Deus mesmo. Isso nos surpreendeu, né? E aí dali, na minha percepção, que é muito mais lógica, dela mais emocional, a minha mais racional, e eu saí dali, e aí 2 dias depois era aniversário do meu pai, e eu disse pra ela, vai ter o aniversário do meu pai lá em casa, vamos lá em casa? E ela disse, não vou, pois eu tô te conhecendo agora, como é que eu vou? E ela não... Mas eu disse pra ela assim, mas por que não? Vamos! E ela não aceitou. Claro, eu falei, menino doido, eu tô Porque te tu não conhecendo sabia quem era o hoje, eu vou fazer Zanilton o quê? Eu também, não tô né? fazendo Ela não isso. aceitou. Aí, mas quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, que foi o aniversário do meu pai, 2 dias depois, eu apresentei ela para os meus primos, que estavam todos na casa. Eu apresentei ela para os meus primos, já apontando como sendo a minha esposa, minha futura esposa. Isso foi muito claro para mim. Eu disse, rapaz, eu conheci a minha esposa, hein? E aí meu primo da Rio disse, rapaz, quanto tempo tem? Eu falei, eu conheci anteontem. Ele disse, tá louco, cara. Mas foi um negócio muito interessante. E foi aí, de Deus mesmo. foi. Né? Com 3 meses a gente ficou noivo e marcamos o casamento para 1 ano depois. Então, com 1 ano e 3 meses a gente se casa. Isso em 2010, outubro de 2010. E a gente tá aí, vai fazer 16 anos agora. Caramba, Deu certo. que história bonita, né? Foi legal. Espero que isso reflita nos jovens de Teresópolis, É verdade. né? Nessa mocidade que está vindo aí, né, toda perdida com essas questões de Instagram, Facebook. Parece que a família acabou, né, Lucas? Verdade. A gente vai voltar no próximo bloco e eu gostaria de falar sobre essa questão da família. Você como um pastor, né? Acho legal a gente trazer isso aos telespectadores, porque pode ser que a gente consiga atender alguns corações. Excelente. Já a gente volta.
...3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes e equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes. Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Olá, família, estamos aqui nos estúdios da TV Cidade, Canal 9, Conversa que Conecta, Jogo Aberto. Estamos aqui com a família Carvalho, né? O Lucas, a Daiane, um papo muito gostoso, falando sobre a família, passando a experiência de vida deles. E aí, Lucas, como a gente tinha combinado de voltar nesse terceiro bloco, falando sobre a família, eu gostaria, assim, como pastor, como um pai de família, como líder, que você e a Daiane também, tá, Daiane? Fique à vontade para falar o que você quiser, na parte também que lhe cabe, com relação à família. A família, e aí na minha visão pastoral e bíblica, a família não nasce de uma necessidade. A família não nasce como um recurso. A família nasce de um projeto de Deus. Deus propõe a família. Na verdade, Deus olha, na visão criacionista, Deus olha e vê Adão e disse, não é bom que ele esteja só. Tudo estava perfeito. Michel, era paraíso, cara. Tava tudo em dia, tudo alinhado, não tinha Aquele cara só foi colocar a mulher na parada. Tô brincando, gente. Tava só tudo... Eu viu que ele tava precisando dela, né? Não vivemos sem ela. A conversa não tem... Parabéns a todas as mulheres. É verdade. A conversa não era um lugar sem vocês nós não seríamos tão felizes assim. Fato. Tá. Não era uma conversa de necessidade. Era uma conversa de projeto. Deus olha e diz, não é bom que ele esteja só. Então Deus constrói, aí entre aspas, Deus cria, gera uma auxiliadora, né? E dá a eles uma ordem que é uma bênção, que é crescer e multiplicar, que só é possível num conceito de família. Deus olha e diz, vocês podem agora crescer e multiplicar. Primeiro se cresce, é lição. Depois se multiplica. Não dá para multiplicar antes de crescer. Vai dar problema. Então cresça. E aí todos os aspectos são incluídos nesse crescer. No meu caso, na família que eu venho, multiplicou antes de crescer, aí deu ruim para crescer. Problema, exato. O crescimento, ele é em todos os aspectos. Cresça e a partir do crescimento multiplique. E aí a gente tem a ideia de família. E como a gente
hoje, para não entrar em muitos assuntos, muitos pormenores, mas o momento que a gente vive hoje, talvez, em sociedade, que parece haver uma desvalorização de família, a minha palavra é de esperança. É possível, meu amigo. É possível, sim. É possível. Eu Há acredito. esperança. Há esperança. Não é por mero acaso, nem é por total esforço nosso, mas é possível. Quando a gente escolhe ofertar a nossa vida para que Deus guie. E assim, é importante dizer que Deus não escolhe a esposa para a gente, nem tampouco o marido. Mas se a gente pede dele auxílio, ele auxilia. Através da inteligência, né? Do discernimento. Eu não acredito que foi Deus que escolheu Daiane para mim. Quem escolheu fui eu mesmo. E ela nem queria. É uma outro detalhe, Michel. É uma longa história. E foi uma escolha, de fato, porque ele né? queria começar a namorar no primeiro dia. É o que a gente falou, menino, né? peraí, vamos com calma. Mas é o que você tá falando. Agora pode contar o que você estava falando no intervalo. Porque ele já estava intencionado. Fala do porquê que a gente começou a chorar, então. Sim, como ele estava contando aqui do nosso primeiro encontro ali, do atraso e tal, da gente chorando, aconteceu o seguinte, a gente começou a conversar, se conhecer, né, e falar ali dos ideais para o futuro, do que eu esperava de um esposo, do que ele esperava de uma esposa, enfim. E aí, em um determinado momento, no primeiro encontro pessoalmente, tá? A gente estava ali conversando poucos dias, e no primeiro encontro ele já entra assim, com tudo, com os 2 pés na porta. Aí ele falou assim, olha só, eu não namoro por namorar. Eu quero namorar para casar, eu quero construir uma vida, uma família, porque eu tenho um chamado pastoral. Um dia eu vou ser pastor. E se você quiser alguma coisa séria comigo, se você quiser casar comigo, você precisa saber se você está disposta a ser uma esposa de pastor. Porque não é justo que você entre num relacionamento sem saber isso e sem escolher isso, né? Que bacana, hein? Parabéns. Né? Porque a atitude dele, além de ser nobre, ele estava já intencionalmente com aquilo. Exato. Como um projeto, né? Exato. Porque ele nem te conhecia. Sim, então, ele estava pensando, cara, se eu quero um casamento que dê certo, eu preciso, no mínimo... Assim, não blinda, mas ajuda. A gente sabe que as pessoas mudam no decorrer do caminho, né? Feridas, sim, traumas, sim, influência da sociedade, de tudo que a gente vive. Sim. As pessoas mudam. Não é uma regra, mas ajuda. Ajuda e ajuda bastante. Não blinda, mas ajuda. Então, ele já estava ali com um filtro, com um radar que encaminharia para esse sistema, né? Para esse tipo de família, enfim. E aí foi por isso que eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, por que você tá chorando? Eu falei alguma coisa que te entristeceu ou que te chateou? E aí eu falei assim, não, porque há 3 meses atrás eu estava orando na minha casa, sozinha, e eu entreguei na mão de Deus isso, né? Eu falei pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu tô com 19 anos, eu preciso namorar para casar, eu não quero namorar para separar, para namorar de novo, para separar de novo. Eu quero conhecer alguém para eu casar, para eu servir ao Senhor, para eu criar uma família, para minha família servir ao Senhor, né? Assim como Josué disse, eu quero ter uma família para, né, no fim da minha vida, eu dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu lembro que eu orei isso mesmo a Deus, sabe? Eu falei assim, então, Senhor, me ajuda a encontrar alguém que te ame, que te sirva, que tenha o Senhor como prioridade. O maior bem que a gente pode ter é a família. Porque o que eu pensava e ainda penso? Alguém, quando eu vou aconselhar os jovens na nossa igreja, hoje eu lidero os jovens na minha igreja, então quando eu vou conversar com eles ou com qualquer outra pessoa que ainda não casou, esse é o primeiro conselho que eu dou. Escolha alguém que ame a Jesus, mais do que a você. Porque se eu escolho um marido... Eu deixo. Porque se... sim, porque não vai fazer mal. Porque se eu escolho um marido que ame a Jesus acima de todas as coisas, ele vai saber como me amar. Isso é verdade. Se eu escolho um marido que honre, da mesma forma a esposa, se eu escolho uma esposa que ame e honre ao Senhor, ele vai saber como me honrar.
sabe? Então, esse era o meu primeiro requisito. Senhor, então me ajuda, Senhor. Ele orando de lá, você orando de cá. Aí eu falei assim, Bora lá, coloca no meu Só caminho. se Aí eu falei, conectando. coloca no meu caminho alguém que esteja assim dentro desses padrões e tal. Aí eu falei, por que você tá chorando? Eu falei assim, não, porque eu tô lembrando de uma oração que eu fiz na minha casa há 3 meses atrás. E eu tava pedindo, né, assim, uma pessoa. Eu falei, Senhor, eu quero um marido que seja assim, 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 né, que te ame, que te busque, que te honre, que tenha um ministério. Eu quero servir ao Senhor junto com ele, com a minha casa, com a minha família. E aí, por isso que começou ali o chororô. Aí tu começou a chorar Enfim, também. Pronto, aí já. Aí Porque nós dois somos chorões. Desarmou, Aí, desjuntou. aí foi assim. E aí, eu e sou a bem gente. emocionado também. Daí a gente se encontrou aí, daí pra frente nós combinamos de nos encontrar. Ela me propôs me encontrar 3 vezes por semana. Eu disse, não, nós vamos nos encontrar quantas vezes eu puder. E foi assim. Ela, vai ser um acordo nosso. Não, 3 vezes por semana. Eu falei, não, toda vez que eu puder, a gente se encontra. E se você puder, obviamente, né? Claro. E aí, desse dia em diante, até o nosso casamento, nós deixamos de nos ver um dia. E foi horrível. Um dia. Todo dia eu saía da faculdade, corria para encontrar ela. E aí, ela saía do trabalho e a gente dava um jeito de se esbarrar. Teve um dia que, eventualmente, não foi possível. A gente teve algum problema. E eu fui para casa naquele dia falando com ela ao telefone, mas numa sensação muito ruim de não ter encontrado com ela. Isso foi uma única vez até o nosso casamento. Obviamente que depois a gente já se ficou, já viajei para fora, a gente já ficou dias sem se ver. Sim. Mas até o nosso casamento nós conseguimos cumprir isso. Um dia sem se ver, não é? Porque... E agora também já é um outro processo, agora vocês já são uma família. É. Você vai, mas você vai Isso, voltar para casa. Exato. Aí agora, a gente já tem as crianças, a gente mantém essa proximidade, porque é isso desde o princípio e isso vai ser até o final. Que é isso que não pode se perder. Não pode. É por isso que, por exemplo, e aí a gente pode entrar no nosso, onde a gente fica hoje e vive como empresário também, que é o nosso restaurante. Se você vai no nosso restaurante, você só não vai ver as crianças lá porque eles podem estar no horário de escola. O restaurante é no shopping, né? Isso, Shopping New Fashion, na praça de alimentação, o restaurante chama Equilíbrio. Equilíbrio. Inclusive, vocês têm uma página também, não tem? Tem um Instagram Temos nosso. uma página no Instagram, Equilíbrio Restaurante. O equilíbrio, ele é que.librio. Então, a ideia de equilíbrio é um nome que pra gente faz muito sentido, porque tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Inclusive pra comer. É verdade. Aí a gente brinca assim com os clientes lá. E aí, se você vai lá hoje... Agora eu vou você falar conhece, por mim. você conhece eu o tenho, restaurante. né, volta e meia, eu vou almoçar lá, até agradeço o descontinho que eu tenho para comer. E a comida é muito saborosa mesmo, a comida é muito boa. Sabe? Eu não sei quem é o chefe ali de vocês. A Vanilda é a chefe de cozinha. Vocês estão de parabéns. Hoje, graças Mas a tem Deus... uma equipe muito a gente bacana. tem uma equipe... Tem aquelas meninas que as meninas atendem bem. A gente tem uma equipe muito maravilhosa, as meninas são maravilhosas mesmo. Beijo, meninas. Se a gente citar uma, fica sendo injusto com as demais. As meninas são boas. É muito prazeroso trabalhar ali, porque, assim, trabalhar com comida é complicado, porque você precisa agradar o paladar de quem você não conhece. Você não sabe se a pessoa gosta com mais alho, menos alho, com mais sal, menos sal. Então, a chuva de elogio que a gente recebe ali todos os dias, e sem demagogia, não é só para vender o nosso peixe. Eu não tô falando, sabe? Você sabe. Vender nada, então, inclusive. assim, é muito agradável, porque... É muito boa. Muito elogio, muito elogio. O nome foi adequado. Sim, as pessoas, equilíbrio, assim, porque quando você come ali, você sente isso, que tá equilibrado. Isso não tá aí. nem Não mais é nem mais, menos. exato. Tá exato. dentro do processo, você fala, cara, desceu muito bem. E ali a gente tem o equilíbrio em todas as áreas, inclusive nesse contato que eu te disse com família e tal. Eu quero continuar nessa questão do restaurante, né, falando da família. Isso. E como que vocês chegaram nesse ponto de abrir o restaurante e envolver a família. Tá? A gente volta pro 4º bloco, depois dos comerciais.
GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Descubra a conveniência de estacionar em Agriões. Bem-vindo ao estacionamento FP Parque, o seu parceiro de confiança para estacionamento seguro e prático. Câmeras de segurança 24 horas. E isso não é tudo. Nosso lava-jato está pronto para dar ao seu carro o tratamento que ele merece. Seja uma ducha rápida ou uma limpeza completa. Avenida Feliciano Sodré 168, em frente ao Banco do Brasil, na reta. Estacionamento FP Parque, onde estacionar e cuidar do seu carro se tornam uma experiência única. Você quer curtir o bom e verdadeiro rock and roll em Teresópolis? Agora chegou a vez de você curtir num lugar estilizado, cheio de Harley Davidsons, com um vasto cardápio gastronômico, com as melhores bebidas, várias opções e com atendimento maravilhoso. Então, vem conhecer o 2D Motorcycle, que fica pertinho, fica aqui na Barra, o acesso é fácil. Vem conhecer o Jamil e toda a sua equipe, que venha desfrutar de uma verdadeira noite rock and roll no coração de Teresópolis. Olá, família, estamos de volta no Conversa que Conecta, jogo aberto aqui nos estúdios da TV Cidade, Canal 9. A gente estava falando sobre a questão do restaurante do Equilíbrio, que realmente é uma comida muito saborosa no New Fashion, e a ideia desse restaurante, acredito eu, que tem a parte da família, que é Exatamente. ele, a esposa, os filhos. Eu, particularmente, sempre que eu vou lá, eu vejo o Davi, a Raquel. Então, eu vejo vocês ali sempre unidos e eu acho isso bacana, só tem a crescer. Eu acho que ali é só um momento em que já vocês já vão para um outro patamar, né? É possível, é possível. Mas a gente ideia... sonha. A nossa ideia ali é exatamente multiplicar o que a gente tem ali. Eu falo com as meninas, e lá a gente tem 10 meninas, né? E aí eu digo para elas, o maior dos valores, ademais das coisas que elas fazem, o maior dos valores que elas têm entre elas ali é a amizade. Essa amizade que une elas ali dentro, que uma suporta a outra no momento de fragilidade, uma que cobre a outra no momento de necessidade. Né? Exatamente. E a gente acaba se tornando amigo, e é o que a gente comentava fora do ar, ali é um lugar que é difícil a gente separar o que é profissional, o que é empresarial, o que é ministerial e pastoral, o que é relacionamento de patrão e funcionário, o que é relacionamento de amigo, o que é relacionamento de pastor. Ali é muito complicado, porque a gente tem experiências ali, e a gente poderia contar muitas, mas de momentos em que a gente recebe um cliente e ele vem chorando. E esse dia, por que você está chorando? A gente já conhece alguns. E aí a gente já tem casos ali de pessoas que chegaram porque acabaram de descobrir que estavam com câncer. Caramba. E aí depois essa mesma pessoa volta porque aí iniciou o tratamento oncológico e naquele dia ela estava muito mal e não consegue comer. Você entende? E aí, hoje, essa pessoa em específico, aí, ela já voltou lá um dia chorando novamente. E o choro agora era de alegria, porque ela já estava em remissão, já tinha tocado o sino lá e já tinha passado por aquele período do câncer. Então, a gente consegue perceber umas coisas ali assim, que mesclam a família. A gente tem muitos senhores ali, senhoras, gente de idade, muitos, e eu sou apaixonado pelos velhinhos. A gente tem um público bem grande de terceira idade. Eu sou apaixonado por eles, assim, de forma impressionante. E aí eu gasto tempo conversando com eles e tal.
E aí eles também acabam adotando as crianças. E aí, cadê meu amigo Davi? E cadê a Raquel? Família, né? Sabe que a gente acaba misturando as coisas. E a mistura é tão grande que, por exemplo, esse final de semana, a gente vai ter um evento no final de semana dos namorados, na igreja, e clientes vão estar presentes. Porque a gente acaba conversando ali e comenta e diz, não, eu vou também. Funcionário vai pra reunião. Acaba evangelizando, né? Acaba se tornando uma coisa só, um ambiente só. Porque não dá pra separar. Como no início eu não consegui conversar com ela a respeito do nosso relacionamento sem separar as coisas, porque o ministério precisa estar presente ali, hoje no restaurante é a mesma coisa. A gente precisa... Mas é uma bênção, né? A gente Porque não agora consegue. é a saúde, né? maravilhoso. Vocês estão lidando com a saúde das pessoas, É claro. com equilíbrio, né? A mental. gente não consegue separar. A gente já conversou, como empresários, né? A gente já conversou, até instruções, né? De pessoas que fazem mentoria para empresas e tal. Não pode misturar e tal. Mas, assim, a gente não consegue separar. Momento, a gente já tentou, mas por conta, né, do Ministério Pastoral e também por conta... Eu acredito que cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem ali, né, a sua essência, enfim... admiro quem consiga, ok para quem consiga também. Não acho que esteja errado. É diferente, mas não é errado. Não quer dizer, ser diferente não quer dizer que esteja errado. Não, né? E ali, pelo que eu vejo, não cabe. Não cabe. Porque ali, essa relação que vocês têm já é de encontros e desencontros no caminho. É verdade. Então não tem como você criar setores. Não dá pra separar mais. Não dá E pra aí separar, a gente pô. construiu isso. Então vocês têm que criar uma relação de família. Isso. Então agora aquelas pessoas que trabalham ali também fazem parte da Sim, família. e a gente realmente construiu isso, de às vezes Bacana. funcionário chegar funcionário, né, na nomenclatura empresarial, Porque ele recebe um salário. Exato, um mas assim, são os nossos Tem que amigos. cumprir, São os tem que nossos cumprir amigos horário. também. E de chegar e falar assim, poxa, eu te agradeço tanto pelos conselhos que você me deu certo. Ou caramba, eu evoluí tanto depois desse tempo que eu comecei a conversar com vocês e que vocês me ensinaram, como a gente falou em um dos blocos anteriores, da motivação, sabe? De incentivar. Falou assim, não é assim, não desiste. E Às aí- vezes a gente precisa recuar para avançar depois. Bacana, mas quem assume essa liderança ali na Nós- hora de falar Nós a alguma gente coisa compartilha. A gente Vocês compartilha, A gente Nós dois- equilibra bem. Nós dois Isso somos... é bom, isso é bom. Nós dois somos ruins em chamar a atenção. Nós dois. Nós já concordamos e nós somos ruins nisso. A gente prefere que a conversa caminhe num tom mais amigável sempre. É bom. Então a gente não é bom nisso, não. Talvez Mas- vocês sejam muito bons. Né? Não sei. Porque Mas assim, a gente consegue... o efeito acontece, surte o exato. efeito. O efeito tem surtido. Então De pronto. cuidado. Porque e no meu caso, por exemplo, eu vejo meninas, não é? Uhum. Eu vejo, só tem mulheres ali, eu fico sozinho de homem no meio daquilo ali. Eu e meu moleque, que somos os dois, né? Uhum. Mas assim, eu fico com. Às vezes tem uma menina que tá grávida hoje, que a gente acompanha. Então, tem todo um cuidado que a gente fica. Não é? Aí, se uma adoece, por exemplo, eu tenho uma questão empresarial e que eu preciso cuidar, mas também tem a questão da saúde dela, pra saber como é que tá. Então, Certo. realmente, ele Isso é legal. se esbarra o tempo todo. Se Isso esbarra é o tempo todo. A gente não vê clientes nem funcionários como um objeto, número, né? Como como um objeto. número, né? O cliente é um número. Quanto mais pessoas vierem, a gente tem mesmo essa relação de cuidado, de preocupação, de querer ajudar. Com os funcionários, às vezes, a gente até precisa até mesmo limitar um pouco isso, porque talvez a nossa intenção para com eles é boa, mas talvez eles não se sintam confortáveis. A gente pode estar excedendo linhas que não é pra gente exceder. Mas, Fica assim, equilibrando isso, né? a O tempo a todo. gente tenta equilibrar tudo isso. Mas a gente, de fato, assim, a gente não vê o cliente como um número só. A gente tem essa questão de amizade, de relacionamento. Tanto é que quando a gente tá lá, se a gente não tiver ocupando uma função, se eu não tiver, por exemplo, no caixa ali, como caixa, se eu tiver flutuante, se a equipe estiver completa naquele dia, a gente mais conversa do que trabalha, do que faz outra coisa. Certamente a gente já tá conversando com Porque alguém. todo mundo que passa, para e começa um assunto e a gente vai e conversa, aí vem outro, a gente conversa. Você já foi lá, já viu isso, né? Então, assim, as pessoas compartilham da vida, as pessoas pedem conselho e é legal porque, às vezes, eles contam um problema e depois eles voltam
Para contar Para contar a resolução do problema. Exato, exatamente. E sabe o que eu mais gosto nesse programa do Conversa que Conecta, Jogo Aberto? É justamente ter a oportunidade de estar aqui com vocês, como eu tive agora na semana passada com o Vitor, né, fazendo a entrevista. Esse tempo, para mim, ele tem muito peso, muito valor, porque vocês estão compartilhando a história de vocês. E provavelmente, nem a gente sendo da família, a gente tem esse tempo para de conversar. falar isso. É verdade, fato. Entendeu? Então, para mim, isso aqui não tem valor. Para mim, isso daqui são a história de vocês que eu estou ouvindo, e eu fico feliz de ver o sucesso de vocês como família, como empreendedores, como seres humanos que merecem vencer. Exato. Eu fico muito feliz. A gente fica feliz também de poder comentar um pouquinho, contar um pouco da nossa história. Muito legal. E a gente acredita que é uma história de sucesso. Com certeza. Não dá para medir, não é mensurável, né? Não é o financeiro, não é o social, a satisfação que a gente tem de viver como família, de ter nosso restaurante hoje, a nossa igreja, que é a Igreja de Cristo, no bairro São Pedro. Você está trabalhando, ministeriando, que fala? Como é que fala? É palestrando ou o quê? Não, aí eu não sou, eu hoje sou pastor auxiliar na igreja, não sou integral na igreja, até porque tem o trabalho fora, né? Certo. Mas ali eu exerço as funções pastorais, de aconselhamento, pregar e ensinar, e aí E onde? são as funções da igreja, no bairro São Pedro, Rua Filoterpe 719. É a Igreja de Cristo. Igreja de Igreja de Cristo. Tem em frente à antiga Espabra. Em Frente à Espabra. Frente à Espabra. Sei. Exatamente de frente. O pastor Eduardo, né? O pastor presidente. Eduardo é o pastor presidente lá. E é uma figurinha bem carimbada na cidade. Como é que Pastor Eduardo, aquele baixinho, baixinho barbudinho, todo mundo boa. conhece ele, né? Ele é gente boa. E aí a gente tá ali, então mas uma coisa mexe com a outra, né? A gente recebe os membros da igreja, às vezes a gente recebe na igreja, no restaurante, às vezes a gente recebe clientes do restaurante na igreja, a gente vai mesclando isso aí. Não dá para separar, realmente são coisas que foram fundidas desde o princípio e elas vestem o propósito nosso, né? Pô, que bacana. É uma história muito legal. Então, quem quiser frequentar a igreja, também tem os cultos, tem né? Culto domingo, quinta-feira, isso aí. E aí trabalha também com essa questão da família. A igreja evangélica é família. É família. É a família estendida. Cristo é a família. Porque não dá para separar, porque o inventor, o criador, exatamente, da família é o próprio Deus, não tem como escapar disso. A igreja é a família estendida, né, de Cristo, né? Exatamente. A gente acaba se tornando uma família também. Então agora eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Vocês ficam à vontade para falar o que vocês quiserem. Aqui é a câmera que fala para o público, né? Se vocês quiserem passar uma mensagem, falar alguma coisa, fica a critério de vocês. Fazer algum agradecimento, pai, mãe, tio, primo, irmão. Fica a critério. Você, Mozinho? Pode. Você pode fazer também. Cada um minutinho para cada um. Primeiramente, obrigada pelo convite. Né, Michel, Deus te abençoe. Foi o seu aniversário. Parabéns, muitas felicidades, uma chuva de bênção sobre você. Que o Senhor coloque nas suas mãos toda a ferramenta necessária para esse tempo. Obrigada para você que está nos assistindo. Eu espero que, de alguma forma, foi um tempo breve, foi uma história simples, talvez não tenha sido aquelas super histórias, né? Mas espero que tenha te edificado ou te tocado de alguma forma. E se quiser conversar, a gente está lá no Restaurante Equilíbrio ou na Igreja de Cristo. Isso, eu também. Bom, obrigado a você também. Obrigado pela oportunidade, tempo. Realmente o que você falou. Normalmente nossos encontros em família não abrem espaço para a gente conversar a respeito disso, né? Realmente não faz. E agradecer o pessoal que está aí, que esperou esse tempo todo para chegar aqui e está vendo esse tempo. Que a nossa história, o que a Dani disse, que a nossa história inspire, que a nossa história dê esperança. A verdade é que a nossa história dê esperança para esse tempo que está difícil. Realmente as situações não estão tão favoráveis assim, mas que ela possa inspirar você, a esperança. E nós temos muitas outras histórias por aí, né, amor? Muitas. Se quiser saber um pouco mais, lá no restaurante é possível nos encontrar, na Igreja de Cristo também é possível nos encontrar, e aí a gente pode dividir um pouco mais. E um beijo para os nossos filhotinhos, né? Aí as crianças lá, beijo. Senão eles ficam bravos depois, vão assistir. Não, manda beijo para mim, mamãe. E beijo para as meninas que estão nos assistindo também, as meninas do restaurante, certeza que elas vão. Beijo pro Davi, beijo pra Raquel, filhotes, amamos vocês. Raquel, Davi, um beijo para vocês.
né, para os clientes do Equilíbrio, para a família. Foi um prazer receber vocês aqui. A história de vocês é muito importante. Eu também acredito que ainda existe esperança na família. Fato. Eu tenho essa crença. Isso não pode acabar. A gente tem que valorizar. E esse foi um dos principais motivos pelo qual chamei vocês, para falar da família. Porque vocês representam a família hoje. Tá? Espero que vocês de casa tenham gostado. Compartilhe, divulgue e siga nossa página Conversa que Conecta, Jogo Aberto no Instagram. Um beijo para vocês e que Deus abençoe a todos.